Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da vida de José e para aprendermos, e crescermos juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude mais e mais. O estudo de hoje é a vida de José e os últimos dias, parte 12. Então, nós continuaremos, as revelações sobre a vida de José. Então, Gênesis, capítulo 40, os versos do 16 ao 19, nos diz assim. Gênesis 40, do 16 ao 19, nos diz assim. Vendo então o padeiro-chefe, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então, aqui a gente vê a interpretação do sonho do padeiro. O padeiro-chefe conta para José o seu sonho. Para José, conta o sonho dele para José. Ele viu que José interpretou bem, o sonho do copeiro. Então ele resolveu contar o dele também, só que o dele não era nada muito bom, Então José diz para o padeiro que 3 cestos, os 3 cestos eram 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó tiraria a cabeça do padeiro-chefe e penduraria o padeiro-chefe em um pau, em um madeiro. E as aves comeriam a carne do padeiro. Então, José interpreta que as aves comendo, os pães dos cestos eram os abutres, abutres, as aves de rapinas, comendo a carne do padeiro-chefe, porque ele ficaria pendurado em um madeiro. Seja bem-vinda, Núbia, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Então, esta foi a interpretação do sonho do padeiro, que o padeiro teve, e não foi nada bom. E ele disse que dentro de 3 dias o faraó tiraria a cabeça do padeiro-chefe e penduraria o padeiro-chefe em uma madeira, em um pau, e as aves comeriam a carne do padeiro-chefe. Então, ou melhor, Faraó, dentro de 3 dias, arrancaria a cabeça que representa o poder que o padeiro tinha diante dos outros padeiros e também o privilégio que ele tinha de servir o faraó. Então, arrancar a cabeça aí não é que ele ia cortar a cabeça do padeiro, não, ele ia tirar o poder, a autoridade. Então, ele arrancaria a cabeça do padeiro-chefe, que significa, que o faraó iria tirar das mãos do padeiro-chefe, que representava a casa de Judá. Então, o padeiro-chefe representa a casa de Judá.
o copeiro representa a casa de Israel. Então, esse arrancar a cabeça é tirar o poder, tirar a autoridade do padeiro. Ele iria morrer, ele iria deixar de servir ao faraó. Faraó iria tirar o privilégio, o poder que ele tinha de se apresentar diante dele, de servir a ele. E o padeiro aí representa a casa de Judá, esse Israel de hoje, né? Então, o direito de servir o Pai eterno. Então, o padeiro-chefe, representando a casa de Judá, esse Israel de hoje, iria ser tirado dele o direito de servir o Pai eterno. O faraó representa o Pai eterno. Deus tirou da casa de Judá o direito de sacrificar animais e oferecer a Deus. Então, Deus tirou esse direito da casa de Judá, desse Israel de hoje. Pois o padeiro, pois o cordeiro, né, que é Deus, o cordeiro de Deus, que é Jesus, o Deus homem, né, pois o cordeiro de Deus, que é Jesus, já foi sacrificado e não é mais necessário que ninguém sacrifique mais animais. Então, esse direito que a casa de Judá tinha de ir à presença de Deus, levando sacrifícios de animais, isso foi tirado de Judá, assim como o faraó tirou o poder, o direito do padeiro de servir a ele. Assim também Deus tirou o direito da casa de Judá de servir a ele, de levar sacrifícios, porque aquilo ali valia até a vinda de Jesus. Depois que Jesus fosse sacrificado, não era mais necessário, só que a casa de Judá não recebeu Jesus, eles não aceitaram Jesus, como ainda hoje não aceitam. E eles querem porque querem um templo, e esse templo será construído, mas não para servir a Deus, e sim para servir a Satanás, porque Deus não aceita mais esse tipo de sacrifício, porque Jesus já veio e já se sacrificou. Então não é mais necessário esse sacrifício de animal, e Deus tirou este poder das mãos da casa de Judá. Esse poder aí representa arrancar a cabeça, arrancar o poder, tirar de Judá esse poder, tirar do padeiro este direito de servir o pão, o alimento na mão de Faraó. Aqui o versículo 19 nos diz o seguinte: e eis que outras 7 vacas, deixa eu ver, estou lendo no capítulo errado, Gênesis 40, 19, que nos diz assim: dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então, ele iria tirar o poder, tirar a cabeça e tirar o poder. Então, ele iria fazer o quê? Ele iria tirar a cabeça, mas penduraria o padeiro em um pau. Então, o padeiro-chefe seria morto, seria enforcado. Quer dizer, ele seria tirado. Tudo que ele tinha de direito de servir o faraó, que representa Deus, ele seria tirado dele esse direito, e ele não iria mais servir a Deus. Então, o verso 19 nos diz que o padeiro foi pendurado em um pau, e as aves comeram a carne dele. O padeiro pendurado em um pau e as aves comendo a carne dele representa a casa de Judá, esta Israel terrena, essa Israel de hoje que está em guerra, não é, com o Hamas, esta Judá que crucificou Jesus em um madeiro, também será pendurada em um madeiro, ou melhor, este Judá terreno que ama este mundo e o príncipe deste mundo
A Jesus já fala isso em João 8:44, falando para aqueles judeus que odiava ele. Então ele diz: vocês são filhos do diabo, o diabo é o pai de vocês e vocês querem agradar ele. Então ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira. Então este Israel de hoje, esse Israel terreno que não quer obedecer a palavra de Deus, que odeia Jesus, ele será morto, ele é morto espiritualmente. Então, nesse Israel, nesta nação que chamamos Israel, só existe um remanescente que vai realmente crer em Jesus e vai receber Jesus como Salvador. Então, em João 8:44, a gente vê Jesus falando para aqueles judeus naquele tempo. Imagine hoje, né? Então, ele será enforcado como foi Judas, né? Esse Judá, né, essa casa de Judá, esse Israel de hoje, esse Israel terreno, será morto. E as aves, que representam os demônios, os comerão a sua carne. Então, esse padeiro representa a casa de Judá, que vai ser morta, vai ser sufocada, vai ser enforcada, vai tirar o poder dela quando o anticristo estiver governando. Então, esta Israel será tirado o poder que eles têm como filhos de Deus. Então, eles serão enforcados. Por isso que diz isso. Porque neste Israel, que foi construído pelos donos do mundo, lá será a morada de demônios. Então, esta Jerusalém será morada de demônios. E Deus destruirá esta Jerusalém terrena. Então, será morada de demônios. Então, as aves comendo os pães lá do cesto lá do padeiro, representa, e também como José interpretou o sonho, que seria ele sendo enforcado, sendo morto, e as aves comendo a carne dele. Isso representa os demônios lá em Jerusalém, na grande tribulação, no tempo que o anticristo estiver governando. Então o anticristo será governado, o anticristo será um homem que tem dentro dele o espírito maligno. E os que estarão com ele, todos serão demônios, pessoas que são usadas pelo maligno. E eles estarão em Israel, em Jerusalém, sendo devorados por esses demônios. Quer dizer, eles tomarão o poder, eles tomarão o governo. Esse Judá de hoje, esse Israel de hoje, não terá mais poder de governar a própria nação, porque quem vai tomar esse poder vai ser o anticristo. Então ele vai comer as carnes, significa que eles vão dominar esses demônios dentro dessas pessoas. E aqui José está interpretando esse sonho porque Deus já havia revelado naquele tempo. E esses dois servos de Faraó representam as duas casas de Israel, tanto a casa de Israel como a casa de Judá. Mas aqui esse padeiro representa a casa de Judá, que vai ser morto, que vai ser comido pelos demônios. Os demônios estarão em Israel dominando, governando e destruindo, né? Eles vão destruir essa Jerusalém que nós vemos na televisão e muitos vão lá, não é? Ela será destruída. E será destruída essa Jerusalém terrena, né? Essa Judá, essa Israel terrena será destruída. Por quê? Porque ela é o quê? Ela é casa de prostituição. Ela se prostituiu com os ídolos. Então, lá de Jerusalém será o governo do anticristo, vai ser lá. Então, por quê? Porque esse Israel de hoje,
fez acordo com essas nações pagãs e elas irão governar, e elas são, os líderes serão governados através de demônios, porque esses líderes têm dentro deles o espírito do maligno. Então será totalmente destruída essa Jerusalém. Jesus irá destruir ela. Por quê? Porque é morada de demônios e Jesus vem governar em Jerusalém. Mas essa Jerusalém precisa ser destruída para Jesus fazer outra, porque ele não vai governar numa Jerusalém contaminada de pecado, de morada de demônios. Tudo tem que ser limpo. Tudo tem que ser tirado. Deus está fazendo uma limpeza não só em Jerusalém, mas em todo o mundo, porque Jesus está vindo governar o mundo e ele vai limpar este mundo, ele vai destruir esse mundo para fazer de novo, para ele e os filhos dele governarem com ele. Então, aqui, não é? Ela será totalmente destruída e lançada para o mar do esquecimento. Assim como o anjo pegou uma pedra de moinho e lançou no mar, que no Apocalipse capítulo 18, a gente vê o que foi que o anjo fez com esta pedra representando Jerusalém. Apocalipse 18. Apocalipse capítulo 18, versículo 2 nos diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, ave imunda representa demônios, os demônios lá devorando o corpo do padeiro, representa esses demônios devorando a cidade de Jerusalém, porque de lá que eles vão governar, que o versículo 8 diz assim: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julgou. Então Deus julgou esta cidade, Deus vai destruir ela, porque ela é morada de demônios. Versículo 10 diz assim: estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Então Deus vai trazer juízo sobre esta Israel de hoje, essa Jerusalém, onde Satanás, onde o anticristo vai governar. Deus vai destruir ela, Jesus vai destruir ela. Versículo 21 diz assim: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, não será jamais achada. Então aqui o anjo pegou uma pedra de mó, né, de moinho, e lançou no mar, e ninguém viu mais aquela pedra. Ele compara essa Jerusalém terrena, que não quer Deus, que ama o pecado, que ama a idolatria, que odeia Jesus. Essa Israel será lançada no mar do esquecimento. E diz assim: com grande ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então ela será esquecida, porque quando Jesus vier governar, ele vai governar para aquele povo que creu nele, que é obediente a ele, que é um povo que é espiritual, não carnal, não terreno, não que anda buscando as coisas deste mundo. Aqui em Gênesis 40, o versículo 20, nos diz o seguinte:
Gênesis capítulo 40, versículo 20, nos diz assim: E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete e todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-chefe e a cabeça do padeiro-chefe, condenou diante dos seus servos. Então, aqui no verso 20, nos diz que no dia do nascimento de Faraó, no dia do aniversário de nascimento de Faraó, Faraó deu um banquete, uma festa, né, para comemorar o dia do seu nascimento, o seu aniversário. Então ele deu uma festa a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro, quer dizer, ele deu de volta a autoridade, o direito do copeiro, servir ele novamente com um copo de vinho. Então ele teve de volta aquele poder que ele tinha antes, aquela autoridade, aquele privilégio de servir o faraó. O faraó representa Deus e o copeiro representa a casa de Israel, que é a igreja, que já se arrependeu, que já foi lavada e remida pelo sangue do cordeiro, que representa o vinho. Por isso, o copeiro está com um copo de vinho dando na mão do faraó, porque o faraó representa Deus, e esse copo de vinho sendo entregue pelo copeiro na mão do faraó representa a igreja se sacrificando, sendo essa oferta de sacrifício, uma oferta viva, sendo entregue nas mãos do Senhor. Você precisa dar a sua vida, você precisa ser um sacrifício vivo, você precisa negar a si mesmo, como Jesus disse, para poder estar na presença do Pai Eterno. Então, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, então ele colocou o copeiro-chefe no seu serviço de antes, como aquele que teve o privilégio de servir novamente o faraó, mas o padeiro-chefe, ele o condenou. Então, o faraó condenou o padeiro-chefe diante dos seus servos e o enforcou. Neste texto, está revelado o dia em que Jesus voltará para o seu povo. Então, preste atenção. Neste texto está revelado o dia em que Jesus voltará para o seu povo. No dia do nascimento do faraó. O faraó representa Deus. No dia do nascimento de Jesus, ele voltará para a sua igreja. Então, Jesus é Deus. Jesus é homem. Jesus é homem-Deus. Então, Jesus nasceu nessa terra. Não foi no mês de dezembro. Foi mais ou menos em setembro. Então, será mais ou menos neste tempo que Jesus vai voltar. E setembro, para os judeus, é o começo do ano novo. Então, o calendário dos judeus não é o nosso calendário. O nosso calendário é o romano, não tem nada a ver com os judeus. Então, Jesus nasceu mais ou menos no mês de setembro para nós, mas para os judeus é o ano novo. Então, o 1º de setembro é o começo do ano novo, do novo ano para os judeus, e foi mais ou menos nessa data que Jesus nasceu. Então, para os judeus, setembro é o começo de um novo ano. É neste mês também que tem as festas das trombetas e as festas e a festa dos tabernáculos. Então, o mês de setembro tem duas festas para os judeus, a festa das trombetas e a festa
dos tabernáculos. Então, em 1 Tessalonicenses 4,16, nos diz o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos diz o seguinte. Então, vamos para lá para podermos comprovar o que a Bíblia nos diz. Então, 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. A voz do arcanjo é a 7ª trombeta do Apocalipse. O anjo vai tocar a trombeta. Preste atenção. Então, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, vai ser o toque da trombeta do anjo e o toque da trombeta de Deus. Então, a trombeta de Deus é a festa das trombetas lá em Israel. E a festa das trombetas são as trombetas sendo tocadas, né? Que eles chamam de... Meu Deus. Esqueci o nome agora. Mas eles têm um nomezinho lá que eles chamam, né? A festa das trombetas também é festa de arrependimento, de chamar para analisar os seus pecados, se arrepender, pedir perdão, voltar para Deus. Então aqui Paulo está dizendo que Jesus vai voltar nesses 2 toques dessas 2 trombetas. O anjo, a voz de arcanjo, que é a voz da trombeta, e o toque da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando a 7ª trombeta do Apocalipse for tocada, e as trombetas de Deus também, a trombeta de Deus, que é a festa das trombetas lá em Israel, que é no mês de setembro, que é mais ou menos o aniversário do nascimento de Jesus, foi mais ou menos nesta data que Jesus nasceu, não foi em dezembro. Em dezembro, em Israel, tudo é gelado, pastor não está no campo pastoreando ovelha, e quando Jesus nasceu, teve os anjos avisando para os pastores, mês de setembro é o mês deles pastorearem as ovelhas no campo. Então, foi mais ou menos nessa data que Jesus nasceu. Então, Faraó, ele comemorou no dia do seu aniversário de nascimento, e ele deu para o padeiro-chefe a condenação. Ele foi tirado a cabeça, o direito dele servir a Deus, e foi enforcado, e foi dado para os demônios, né, para as aves comer, que representa os demônios. Então, o padeiro representa a casa de Judá, essa Israel de hoje, que foi tirado da presença de Deus, foi tirado o direito de servir a Deus, porque eles rejeitaram a Jesus. E esse direito foi dado somente para a casa de Israel, que é a igreja hoje, que ela ficou responsável de sair por todo mundo pregando o evangelho para todas as pessoas, e quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, em 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz que o mesmo Senhor descerá do céu, ou melhor, Jesus sairá do seu trono no céu e virá buscar a sua igreja, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Jesus virá com voz de arcanjo, ou melhor, Jesus virá com o toque da 7ª trombeta.
Então, o toque da 7ª trombeta será ela é descrita em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Então, 1 Coríntios 15, 52, Paulo nos diz o seguinte, 52, diz assim, Paulo diz assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortabilidade. Então, quando o anjo tocar a 7ª trombeta, a última trombeta do Apocalipse é a 7ª. Quando o anjo tocar a última trombeta, né? Então acontecerá também o toque da trombeta de Deus. Isso vai ser no mês de setembro. O mês de setembro é o novo ano para Israel. O mês de setembro é mais ou menos a data do nascimento de Jesus neste mundo. O mês de setembro será também a data do arrebatamento. Então, Faraó, no dia do seu aniversário de nascimento, ele fez essa festa para elevar o copeiro e para derrubar ou matar o outro, o copeiro. Copeiro não, o padeiro, né? Aqui no Apocalipse 11, nos fala que quando será o arrebatamento. Então, capítulo 11, versículo 15, nos fala do toque da última trombeta que Paulo falou. Versículo 15, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, o toque da última trombeta, Jesus receberá de Deus a autoridade para governar este mundo. Aqui o verso 18 nos diz assim, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Então, aqui Jesus já vem com juízo para aqueles que rejeitam a ele. Então, ele diz aqui, e veio aqui, iraram-se as nações. As nações, quando Jesus vier, estão iradas contra a igreja, contra o copeiro, que é a igreja. Eles querem destruir a igreja. No capítulo 24 de Mateus, verso 9, eles estão odiando. Nós seremos odiados, a igreja está sendo odiada por todo mundo por causa do nome de Jesus. Eles não podem nem ouvir o nome de Jesus, odeiam a Jesus, odeiam a igreja. Mas aqui no versículo 18 do capítulo 11 do Apocalipse, eles não estão mais só odiando, eles estão irados. Eles querem destruir todos os cristãos, toda a igreja verdadeira de Cristo, todos aqueles que servem a Cristo de verdade, não esses mentirosos aí, que dizem que são crentes, que são salvos, mas faz tudo de errado. Esses aí não são de Deus. Quem é de Deus é aquele que está fazendo a vontade do Pai, como Jesus diz. O meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Estes é que são de Deus. Então, esses que estão nas igrejas aí, mas faz tudo que Deus diz para não fazer, não é de Deus. E esses, Deus não tem compromisso com eles. Aqui o versículo 18, veio, então aqui as nações estão irados com a igreja.
e veio a tua ira. Então Deus ficou irado com estas nações, porque elas querem destruir o povo dele, quer destruir a igreja dele. E Deus ficou irado. E o tempo, então, veio a tua ira. Então Deus, Jesus virá com ira. E chegou o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Os mortos aqui são todos aqueles que não têm o Espírito de Deus, que não receberam Jesus como Salvador. Eles são mortos e eles são julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas. Então chegou o tempo desses mortos, dessas pessoas que vivem no corpo, estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Elas vão ser julgadas por Deus. Mas aqui diz também que chegou o tempo dele dar o galardão para quem? Para os profetas, para o galardão. Chegou o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então Deus vai dar o quê? Vai dar o galardão. Galardão é um presente, é uma recompensa. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada. E lá no céu vão receber este galardão. Mas ele diz também que chegou o tempo de quê? O tempo dele destruir os que estão destruindo a terra. Quem está destruindo a terra são esses malignos, esses donos do mundo que estão destruindo a terra. E todos aqueles que servem a Satanás, todos aqueles que não têm Deus. Aqui o versículo 19 diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus. O templo de Deus é o próprio Jesus. O corpo de Cristo é a morada de Deus. E abriu-se no céu o templo de Deus, Jesus, e a arca da sua aliança. A arca é a presença de Deus, é Deus dentro de Jesus. Foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então Jesus veio buscar sua igreja. No versículo 5 do Apocalipse, a igreja é arrebatada e diz assim: e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui não está falando de Jesus, mas sim da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Por quê? Porque Jesus já veio arrebatar. Então Faraó deu uma festa no dia do seu aniversário de nascimento, né? E este será o dia da volta de Jesus, do arrebatamento. Este será o mês do arrebatamento, o mês de setembro, o mês das duas festas, do tabernáculo e a festa das trombetas. E como a trombeta de Deus, com a trombeta de Deus, em 1 Tessalonicenses 4,16, a trombeta de Deus é a festa das trombetas em Israel. Jesus virá no dia do seu aniversário, ao toque da última trombeta e ao toque da trombeta de Deus, que é a festa das trombetas lá em Israel. Ele vem para levar o copeiro-chefe, que é a igreja, que é a casa de Israel, que são todos aqueles que já receberam Jesus como Salvador, todos aqueles que já têm o Espírito de Deus em sua vida. Mas Judá ficará nesta terra para ter a sua carne comida pelos demônios, ou melhor, a casa de Judá ficará nesta terra sem nenhum poder, pois lhe foi tirado este poder de servir
a Deus, né? E ele será perseguido, o remanescente será perseguido. Mas o resto da nação servirá a Satanás. E ela será comida, quer dizer, Satanás na pessoa do anticristo e todos aqueles que estiverem com ele governando neste reino maligno. Então, os judeus, não terão poder nenhum. E o remanescente que reconhecer Jesus como Salvador serão perseguidos, serão presos e mortos. Enquanto os filhos do diabo desfrutam de tudo que eles têm. Enquanto Satanás, né, está desfrutando de tudo que os judeus têm, os judeus estão sendo devorados, as suas carnes, e o remanescente está sendo perseguido. Aqui em 2 Tessalonicenses, nos diz o seguinte, 2 Tessalonicenses, nos diz assim, 2 Tessalonicenses, versículo 4, nos diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui o anticristo, ele vai colocar o trono dele em Jerusalém, vai sentar no templo de Deus, que eles vão construir dizendo que é para Deus, mas Deus não quer, porque isto é abominação, porque não precisamos mais de um templo, nós já somos templo do Espírito Santo. Os judeus não quiseram Jesus, eles não têm o Espírito Santo dentro deles. Então, Satanás vai lá dizer que ele é Jesus e a cidade de Jerusalém se tornará morada de Satanás. Então, aqui em Mateus 24, do 29 ao 31, Jesus vem para este mundo. Ele vem implantar o seu governo, vem tirar os malignos, ele vem derrotar Satanás. Então aqui Mateus 24, Mateus capítulo 24, nos diz o seguinte, Mateus 24, do 29 ao 31, nos diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, a aflição da grande tribulação, dos 3 últimos anos e meio, dos 7 anos do governo do anticristo. Então diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus vai vir com a igreja para implantar o seu reino aqui, e ele vai governar com a igreja. Aqui no Apocalipse 19, capítulo 19, versículo do 19 ao 21, Jesus vai destruir o sistema do diabo, esse sistema de governo que nós temos hoje. O anticristo vai ser lançado no lago de fogo. Ele e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo. Aqui o verso 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo
e ao seu exército. Esse é Jesus que veio no seu cavalo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, a marca, né? As pessoas que vão receber a marca para poder comprar e vender, e eles vão receber porque senão vão morrer de fome, não é? Aí, para não morrer de fome, para não ser perseguido, para não morrerem, vão por sinal. E esses vão para o lago de fogo também. Só que não logo, né? Porque vai ter que enfrentar primeiro o juízo de Deus. Então, eles receberam o sinal e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, todos aqueles que estão ali para lutar com Jesus serão mortos pela espada que sai da boca de Jesus. A espada aí é a palavra. Só com a palavra de Cristo todos vão morrer. Em Mateus 24, 29 ao 31, Apocalipse 19, do 19 ao 21, então Jesus voltará para a casa de Judá, para o remanescente de Judá, que já se arrependeu e está esperando Jesus. Porque se Jesus não viesse logo, então o anticristo e todo o sistema destruiriam eles, matariam eles. Então Jesus veio para protegê-los e para implantar o seu governo. Jesus destruirá os seus inimigos, incluindo todos os judeus rebeldes que se curvaram ao anticristo, e os lançarão no inferno até o dia do juízo final. Aqui em Gênesis capítulo 41, Gênesis 41, do 1 ao 7, nos diz assim: e aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas de carne, e pastavam no prado. No prado é pastagem. E que subiam do rio atrás delas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, que paravam junto das outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé, 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. Então Faraó teve esse sonho terrível, né? E ele ficou preocupado. O versículo 8 nos diz: e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então Faraó chamou
aqueles, né, feiticeiros, adivinhos, tudo mais, para interpretar o sonho dele, mas ninguém sabia. Aqui no versículo 9, então falou o copeiro, chefe, a Faraó, dizendo, né, ele falou, dizendo que lá na prisão, né, lá no cárcere, tinha um homem. Ele foi falar de José. Então, o copeiro fala de José para o faraó. Então, o copeiro fala para o faraó que na prisão tem um preso que representa que revela os sonhos, pois revelou o sonho dele e o sonho do padeiro, e do jeito que ele revelou, aconteceu. Então, é Gênesis 41, 13. Mais uma vez, José representará o Espírito Santo. Então, aqui, o copeiro lembra de José e fala de José a Faraó. E Faraó manda chamar José. Então, nós vamos continuar essa história, né, de José no próximo estudo. E tem uma grande revelação na continuação desse estudo. Eu não estou falando só daquilo que os irmãos já conhecem, né? A interpretação que muitos dão somente. Então, nós vamos ver a revelação no próximo estudo. Que o Senhor lhe abençoe, que possamos estudar a Bíblia em profundidade. Pensei que ia dar tempo eu continuar, mas não vai dar. Então, no próximo estudo, eu continuarei de onde eu parei. Que o Senhor nos abençoe. Mande este vídeo, esta live, para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, compartilhe e comente, se inscreva no meu canal. E todos os dias que tem estudos, esteja aprendendo, ouvindo. Toda terça e todo sábado eu coloco estudos da palavra de Deus. Então, que você queira crescer, se preparar, porque Jesus está vindo e tudo ele deixou revelado. Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que nos revela a vida de José, nos revela a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jacó também nos revela a vida de Jesus. Que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra como o Senhor a revela, como ela realmente é, não como os homens interpretam, conforme os seus pensamentos. Que possamos estar nos preparando a cada dia mais para o encontro com o Senhor nos ares. E nos perdoe, Pai, nos ajude. Se tem alguém que ouviu esse estudo e quer aceitar o Senhor como Salvador, que o Senhor o receba, que ele venha para o Senhor e de verdade chame o Senhor para ser o seu Salvador, o seu Deus, o seu Pai. E assim, obrigado por tudo, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela sua palavra revelada, no nome de Jesus. Amém. Então, mande esse vídeo para outras pessoas e até sábado, na continuação desta história.